Beleza, pessoal, boa noite a todos, tudo bem? Estão me ouvindo certinho? Estão me vendo certinho? Eu já tenho uma pergunta aqui, né? Sim? Pode tirar sim, Micael. Boa tarde, Guilherme. Tudo bem? Beleza, e você? Joia. Você recebeu um e-mail? Foi a Gisela que mandou do nosso grupo, né? Ela tirou algumas dúvidas no e-mail Ah, sobre o nosso tema, né? E aí, o objetivo do nosso trabalho é identificar a prevalência do tipo de salmonela em alguns lotes de uma empresa específica, né? Na cidade aqui de Minas, da região de Sebastião do Oeste. Aí, É, a gente queria tirar algumas dúvidas, se esse objetivo ficou claro, né? E se tem que explicar, por exemplo, no nosso trabalho ficou nos dados um tipo de salmonela mais prevalente do que os outros, né? E sim, aí a gente ficou com receio de pegar esse tema com medo, na verdade, de acontecer que na banca os avaliadores perguntem mais sobre, tipo assim, sobre os outros tipos de salmonela, além do que o que foi mais prevalente, sabe? Porque o nosso objetivo, além de contar, né, a prevalência de qual tipo de salmonela na região, é enfatizar, deixar o trabalho com foco no tipo mais prevalente. E sei. aí o nosso receio é de abordar esse tema e, e ter perguntas também sobre os outros tipos, né, de salmonela presentes no trabalho, entendeu? Por causa dessa pesquisa que foi feita. Mas, E outra mas medo por também, quê? não, porque assim, a Salmonelose, gente vai. Oi? salmonelose é salmonelose, velho. Não, ok. É O porque a seu gente vai tema é focar. salmonelose, né? Claro que tem essa espécie aí que foi encontrada, né? Mais encontrada, esse tipo. Mas você tem que saber tudo sobre salmonela Sim, nessa espécie. o nosso receio é porque a gente vai focar mais nessa bactéria, entendeu? Nesse tipo de salmonela. Beleza, você vai E focar na parte escrita, né? Talvez. Isso. Isso. E durante a apresentação a gente também vai falar, né, e os achados que a gente teve, mas vai abordar mais a bactéria mais prevalente, entendeu? E o nosso receio é que se na banca pode surgir dúvidas também, perguntas, questionamentos sobre os outros tipos, e a gente às vezes não aprofundar tanto quanto na mais prevalente, entendeu? Não tem problema. Se eles perguntarem, vocês respondem. Se eles perguntarem, vocês respondem. Vocês têm que saber tudo sobre salmonelose. Não existe. Ah, vou saber sobre esse, o outro não, entendeu? Tem problema Entendi. nenhum. Isso vai acontecer em qualquer tema que você escolher. Então, Tá. você vai escolher o É, tema, sei lá, sinomose em cães. A banca pode te perguntar de outras doenças neurológicas de cães. Vai escolher o tema influenza aviária em aves. A banca vai te perguntar sobre outras doenças do trato respiratório em aves, né? entendi. Aham. Sempre Outra vai ter dúvida. esse espectro, né, de perguntas que vão além do tema específico que você vai apresentar, obviamente relacionadas. E esses tipos, Entendi. todos os tipos de salmonela estão relacionadas entre si, mesmo que o seu trabalho tenha um foco mais específico em uma ou outra. Então, isso aí Entendi. Não, é natural, é esperado, entendeu? E aí você tá. já sabe disso, vocês vão se preparar para isso. Então, não tem por que ter medo, é só se preparar, não tem segredo, Tá. Outra entendeu? dúvida é que a nossa metodologia, eu lembro que na aula o senhor falou sobre referenciar a metodologia, mesmo que seja um trabalho de pesquisa, né? A metodologia que a gente vai colocar, precisa colocar, por exemplo, usado para achar os artigos para Preciso, referenciar. peraí, eu preciso o quê? Eu preciso colocar, por exemplo, nossas metodologias para a realização da pesquisa, mais a metodologia para referências bibliográficas, tipo assim, pesquisa em plataformas e tudo mais, Não, isso entra não, dentro. não, Não. isso aí é coisa de colóquio lá. Tem nada, a gente não faz isso não. A gente vai produzir um trabalho científico, né? Real, verdadeiro. A gente não fica referenciando onde que a gente procurou, citando onde que a gente procurou as coisas, não, tá? É Entendi. óbvio que a gente procurou nessas plataformas, né, de busca. Então, Essa dúvida, subentende-se.
causa do colóquio, beleza. É, não tem nada a ver. Aquilo ali é só ali que você vai encontrar. Ou, sei lá, Entendi. tá Então, bom? beleza, então, Guilherme. Beleza. Larissa, Boa noite. boa noite. Guilherme, eu te mandei um e-mail também em relação aos temas, Eu vi, porque eu o vi. meu grupo. Você Só- viu? Você já Eu vi, respondeu? eu Você já li. respondeu? Não, não respondi, mas como a gente, você mandou ontem, né? Eu acho. Foi. Ou foi ontem que eu vi. Como estava tão próximo, eu falei, ah, vou responder durante a aula. Mas pode falar, pode falar. Pode É, refazer. porque na verdade a gente estava em dúvida, né, do tema, porque a gente está com dois relatos de caso, Ah, só que a gente também estava pensando em falar é, do ômega 3, né, do uso de ômega 3 em alguns tratamentos, por exemplo, do diabetes em cães. Aí a gente estava querendo, na verdade, sua opinião. O que que é melhor? Se às os vezes três relato de ali, caso né? fica muito. Isso, Ó, todos aqui em pequenos, não é isso? todos em pequenos. Deixa eu ver aqui. Eu achei assim os dois últimos. Eu não entendi muito esse primeiro aqui, ó, esse processo inflamatório histioccístico discreto. Que isso é uma coisa muito genérica, entendeu? Não é uma doença em si. É algo genérico, uma alteração meio genérica, que pode acontecer em várias, várias Casos. doenças. É. Então, casualmente se relata uma coisa mais específica. É uma doença que aconteceu naquele animal, naquele rebanho. Isso aqui está parecendo mais uma coisa muito ampla. Tipo assim, igual eu falei, processo inflamatório em cão, relato de caso. Não faz muito sentido, entendeu? Entendi. E os É outros, verdade. é. E o aí esse periodontite em paciente renal crônico idoso, tratamento da periodontite. Qual que é a relação dessa periodontite com o paciente renal? Foi porque o tratamento, né, teve que fazer a limpeza e Hum, aí teve algumas complicações por conta da anestesia, na verdade. Porque o paciente voltou na anestesia, só que como ele era renal crônico, a anestesia piorou. Esse tempo que ele ficou em anestesia piorou o caso dele. E aí ele não aguentou, o rim parou de funcionar. hum. Não, mas Mas o caso dele já era. ele era doente renal crônico ou ele teve uma injúria renal aguda por conta da anestesia? Ele Ele tá- já era um paciente renal crônico, sabe? Foi um Hum, risco, já sabia desse risco. Quando ele foi operar, sabia que ele poderia não aguentar, mas não hum, tinha o que fazer, não. Já tinha abrido um abscesso nessa região aqui da gengiva, e hum. ou era fazer, porque o antibiótico não segurava mais. Entendi. Então teve que arriscar mesmo. Esse aí, eu também não, eu tenho que ser sincero, né? Porque eu não posso deixar vocês irem com um trabalho que talvez assim já comece não muito bom. Eu não gostei Sim. muito desse relato, porque que tratamento de periodontite em paciente renal crônico idoso não tem Não sei se a relação gente, direta, não né? sei se a gente colocou certo esse tema, né? Aham. O nome assim do título. Mas pode continuar. Aí não tem uma relação direta, assim, vamos dizer assim, entre, né, doenças periodontais, enfim, com a doença renal crônica. E eu não sei a- fa- se abordar um relato desse, mais específico sobre esse conduta terapêutica desse animal com esse problema odontológico, seria um relato interessante, assim, eu não sei, eu teria que ver, entender melhor o que Entendi, é porque aconteceu. talvez seria interessante falar de, vamos supor, como se fosse complicações em
em talvez pacientes renais crônicos ou complicações de algo assim? Não sei, por exemplo, se for fazer, pensando nisso, era melhor, por exemplo, fazer uma revisão aprofundada sobre doença renal crônica. É um tema Sim. mais relevante, mais importante e mais pesado a fazer, né? Sim. Uhum. É um tema super importante, extremamente importante, tanto em cão quanto em gato, né? Então, e esse dois aqui, ômega 3 como suporte de tratamento de diabetes e seus benefícios. Aí seria uma revisão, né? E aí eu fico Sim, com medo de vocês não terem tanto embasamento assim, tanta literatura, para aprofundar em algo tão específico, entendeu? É sim, diferente de você. Vou fazer uma revisão sobre tratamento de diabetes mellitus, em cães, por exemplo, e dentro dessa revisão de literatura abordar a utilização de ômega 3, mas aí você vai abordar as outras ferramentas também, entendeu? Então fico com medo de não ser um tema que você consiga aprofundar o suficiente. tá. Eu vou conversar com as meninas em relação aos temas, mas É. basicamente assim. Então, se a gente for fazer um relato de caso, é melhor pegar uma doença específica, Explica uma coisa pontual. uma coisa pontual para falar sobre isso, então. Eu acho. Eu Tá. acho que uma coisa às vezes mais relevante, entendeu? Uhum. Um caso mais interessante, mais relevante, ou de uma doença que seja comum, mas que seja importante, bem Sim. frequente, né? E aí vocês vão abordar mais sobre essa doença. Então, mesmo assim, por exemplo, em cão, né? A sinomose é uma doença comum, acontece todo, mas é importante relatar, né? Uhum. E aprofundar nessa doença. Mas talvez, será que doença periodontal é um tema legal? Igual eu já vi um TCC. O TCC era sobre miíase. É comum, tá? Mas será que tem alguma coisa para fazer um TCC sobre miíase? Será que vai acrescentar alguma coisa? Será que não teria outra coisa para a gente abordar, entendeu? Então, fico pensando assim na relevância, embora não precise ser inédito, tem que ter determinada relevância, entendeu? Para aumentar também as chances de sucesso ali na banca. Então, fico com Não, medo de beleza. você Eu abordar esses entendi o que temas você quer aí, dizer. não. Eu fico com medo de você escolher três temas e não ficar muito legal, entendeu? Ele já nascer com dificuldade. O trabalho já nascer com um ponto atrás, entendeu? Entendi. Ô, Não, Guilherme, beleza, eu vou repensar. Guilherme, eu sou a Júlia, eu faço parte desse grupo também. Sim. E o primeiro tema, eu acho que você não entendeu direito. Eu posso estar Ah, explicando ele? Porque é de pode. onde eu faço estágio. Tá, lógico. O que que acontece? Esse cachorro, ele chegou lá porque a dona estava reclamando que ele estava estranho e tudo mais. E ele passou na mão de todos os veterinários e a primeira suspeita dele era corpo estranho, porque não tinha identificado direito o que que era. Hum, Só que aí a gente pensou nesse tema porque a dona fez todos os exames possíveis, então acabou que é um caso muito completo. A gente tem hemograma, bioquímico, ultrassom, raio-x, tem tomografia, tem tudo. Quando diagnosticou o caso dele, ele foi passado para um oncologista, que é um tumor, e essa oncologista pediu para ele colocar um dreno. Aí ele foi para o UFMG, colocou um dreno diretamente no tumor. E a quimioterapia dele é através desse dreno. Ela não é intravenosa, não é oral, não é nada. Ela vai diretamente no dreno. E a gente também quis escolher ele porque a gente tem um contato muito próximo com a tutora. Então, para tirar alguma dúvida, para poder pegar toda a informação, como ele está hoje em dia, também ficaria uma coisa mais fácil para a gente. entendi. Então, foi mais Mas em qual que é questão o, dele. qual que é o diagnóstico desse animal? Ele A tem gente está câncer. colocando. Oi? Ele tem câncer. Isso, é um Qual? tumor. Qual? Peraí, deixa eu lembrar o nome aqui, que é um nome meio difícil. É... Gente, eu mandei aqui. É o mesmo do título? Mas isso aqui não é nome de tumor. Isso é nome de um tipo de processo inflamatório.
Entendeu? Porque que acontece? No exame de citologia, que a gente pegou o laudo, Ah, estava como diagnóstico esse nome: é, citologia mas, seletiva do e- processo inflamatório histocístico discreto. Esse que beleza. foi no diagnóstico morfológico. Mas isso não é diagnóstico, isso não é doença, isso é uma alteração. Isso é um processo Hum, inflamatório. É a mesma coisa eu falar com o animal. Esse animal aqui tem inflamação. aham, Diagnóstico, isso é uma doença? Inflamação é uma doença? Não. entendi. Entendeu? Ah, esse animal aqui tem edema. Isso não é um diagnóstico de doença. Processo inflamatório é um processo inflamatório. Esse é um tipo de inflamação que ele tem naquele tecido que foi coletado para fazer citologia. Mas qual que é o Ah, diagnóstico? O que que causa esse processo inflamatório histiocístico? É infeccioso, é neoplásico, é por fungo, é por bactéria, entendeu? entendi. Isso não Eu é. vou entrar em contato com a oncologista dele para poder Quem estar que é? tirando essa dúvida. Quem que é? O nome dela é Ana Paula, ela é aqui de Pará de Minas. Ah, é. É, eu vou Entendeu? tirar Eu essa falo, dúvida então você não tem que ter esse tem que entender melhor o que esse animal aí tem, se tem realmente esse diagnóstico aí. Entendi. Pelo que Assim você que ela está me falando, responder, tem, eu né? posso Porque está estar te fazendo mandando um químio. e-mail. Hã? Assim que ela me responder, eu posso estar te mandando um e-mail explicando melhor. Claro. Ah, não. Então tá bom, então. Então tá bom. Obrigada. Nada. Mariana. A Júlia já foi, né? Mariana, tá aí? Professor, era Oi. só para tirar uma dúvida. Se Uhum. tirar alguma coisa de algum relato para colocar no TCC, tem que colocar a citação, certo? Ou pode Sempre? colocar só nas referências? Não, de forma alguma. Tem que colocar a citação Trabalho, mesmo, né? trabalho inteiro é citado. Mas se a gente, por exemplo, se a gente escrever, quando a gente escreve lá, não tem que pôr citação de nada. Tem por citação de tudo. Não, professor, o senhor não está entendendo. Por exemplo, Hum. se eu tirar algum pedaço, se eu copiar algum pedaço, aí eu coloco a citação de onde eu tirei. O que eu escrevo, eu não preciso colocar, tipo assim, alguma coisa que foi eu que escrevi. Entendeu? Ficou Depende do meio que você está confuso, né? falando. Depende do que você está falando. O que que você vai escrever? Seu trabalho é de quê? De relato, revisão ou o que que é? É revisão. Na revisão você não escreve nada da sua cabeça. Na revisão é revisão de literatura. Então você tira da literatura. Se você tira da literatura, tudo deve ser citado. O que não vai ser Entendi. citado é por exemplo, o objetivo do trabalho, que é seu, né? É, eu falo que, por exemplo, assim, para o começo, meio, essas coisas que a gente que escreve. Aí não precisa pôr citação no começo. Depende do que você chama de começo. Depende tudo que o seu trabalho, 99% dele vai ser citado. O que que não vai ser citado? Objetivo que ele é seu. Considerações finais porque é uma visão sua em cima do que você falou, né? Uhum, Mas agora, desde a introdução, o resumo também você não vai não tem citação no resumo. Mas desde a uhum. introdução e durante todo o desenvolvimento, Isso que eu tô falando, na introdução, eu tenho que colocar citação. sim, você coloca citação na introdução. Porque o que você está Porque a falando gente que assim, né? escreveu, a gente não pegou de lugar nenhum, sabe? Eu entendi, mas tudo que você escrever ali é com base na literatura, né? Você não pode falar da sua cabeça. Então, com base na O resumo literatura. também. O resumo não tem, o resumo nunca tem citação. O Só resumo, a introdução já tem. produção já tem. Tá. Produção já tem. É só você olhar aí qualquer artigo aí de revisão de Sim, literatura que você vai sim, ver, pois é. Tá. tá bom? Certinho, então. Obrigada. Nada. É, Vicky, Oi, boa noite. Desculpa, professor, não vi que o nome estava abreviado. boa noite. Eu gostaria só de confirmar, só em questão do nosso tema, É, ficou como relato de caso de leishmaniose visceral canina. então você inverte. Então o relato de caso vem depois. Então você vai colocar Uhum. Sim. leishmaniose visceral, aí você é melhor o relato, né? Uhum. Mas pode até colocar um título maior, leishmaniose visceral canina,
Ou leishmaniose visceral em cão da raça tal, blá, 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 blá. 2 pontos, relato de caso. Entendeu? Tá bom, mas é um bom tema, então, para a gente poder abordar. Sim, sim, claro, Tá bom, então. Obrigada. por nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês. Na orientação passada, eu mostrei para vocês o modelo de artigo científico, né? Hoje eu vou mostrar aqui rapidamente também o modelo de monografia. Embora, né, eu já falei várias vezes para vocês que eu acho melhor que vocês façam o modelo de artigo. Então, lá no Drive tem 3 arquivos. Um deles é esse aqui, onde estão as instruções para a gente produzir uma monografia. Instruções em relação à estrutura, quais elementos devem estar presentes, né? Alguns obrigatórios, outros opcionais, né? Modelo de capa, folha de rosto, tudo certinho aqui, epígrafe, resumo. Então, que em cada sessão está descrito aqui, né? O que que deve ter nessas sessões, beleza? Tipos de citação também estão aqui, ou está aqui. Referência, exemplos, tá tudo bonitinho aqui, tá? Então, esse é um arquivo aí para consulta, né? Embora seja bem fácil, utilizando os modelos que eu disponibilizei lá, da gente fazer a partir desse modelo. Tá? E aí, para a monografia, né, a gente pode utilizar a monografia para fazer uma revisão de literatura ou um relato de caso. Então, esse que eu estou mostrando aqui na tela é uma monografia, um modelo, né, de monografia, caso vocês queiram fazer uma revisão de literatura nesse formato. Então, aqui está a capa, folha de rosto, todos os elementos. Aqui tem a dedicatória, indicando que é opcional, né? Opa, indicando que é opcional. Tem uns agradecimentos, certo? E aí, dessas partes aqui, eu estou explicando o que que é cada parte, né? O que que precisa ter em cada uma dessas partes, a explicação. Epígrafe também é opcional. Gente do céu. Crime. O índice também é opcional. Resumo, obrigatório. Resumo em inglês, opcional. Listas, né? Por exemplo, listas de figuras, listas de tabelas, se houver tabelas. Sumário, que é obrigatório, obviamente. Então, veja, já estamos na página 8, 9, né? E nem começamos o trabalho em si, né? Então, só nos elementos pré-textuais, ou seja, antes do texto em si. Se fosse um artigo científico, a gente já estava no final, provavelmente, né? Dependendo. Ou no meio para o final. Então, aqui numa monografia de revisão de literatura, a gente tem que obrigatoriamente ter essas sessões aqui, não todas, né? Mas algumas delas. A introdução, o desenvolvimento, e aí no desenvolvimento eu tenho a revisão de literatura e a discussão, e depois a conclusão e referências, tá? Esses últimos 3 são opcionais, tá? São opcionais, que é o glossário, apêndice e anexos. E em cada parte aqui, eu explico para vocês o que que cada sessão dessa, né? O que que a gente deve colocar, deve escrever em cada sessão dessa. Então, introdução, desenvolvimento, revisão de literatura. Nessa página de revisão de literatura, eu posso colocar subtópicos, né? Por exemplo, 2.1.1, escrever, títulozinho, 2.2, na verdade, 2.1.2, dividir em subtópicos para facilitar a leitura. A discussão em cima da revisão de literatura, a conclusão e as referências. Glossário, apêndice e anexo são estruturas aí opcionais, tá? O apêndice só para explicar rapidamente, né? O apêndice é uma seção opcional em que a gente vai colocar algum texto, algum documento, fotos, informação que a gente julga que não precisa estar lá no texto lá em cima, mas que eu quero colocar como um bônus, um extra, né? E que eu produzi. Então, por exemplo, não é o caso aqui, mas se eu estivesse relatando um caso,
Eu não quis, eu achei que era legal, por exemplo, colocar o hemograma, o resultado de hemograma inteiro do animal lá no corpo do texto, lá em cima. Lá no texto eu coloquei só as alterações que aconteceram. Mas eu acho que é interessante colocar no meu trabalho esse hemograma posteriormente. Aí eu venho e coloco no apêndice. Então é algo, um texto, um documento, uma informação, foto, resultado, laudo que eu produzi, que é meu, que eu julguei que não é necessário estar no corpo do texto em si, mas que eu quis adicionar aqui como um bônus, como uma informação a mais para aqueles que desejam ter essa informação a mais, tá? Já o anexo também é uma informação bônus, só que não é elaborada pelo autor, tá? Foi elaborada por terceiros. Então, por exemplo, é, eu mandei, eu coloco aqui algum laudo de um terceiro, coloco informações de hum, animais de outros casos, coloco resultado de exames, coloco nesse. Não fui eu que produzi, né? Não são coisas minhas. Aí eu coloco no anexo. Então, resumindo, apêndice, informações, textos, imagens adicionais que eu produzi, tá? Por exemplo, fotos minhas. Anexo, informações, textos, imagens, documentos que não fui eu ou os autores que produziram, tá? Isso é algo opcional. Beleza? Então tá aqui, tá? O corpo do texto da monografia para a realização de uma revisão de literatura. Então, relembrando aí os tópicos: introdução, desenvolvimento, desenvolvimento com revisão de literatura e discussão, conclusão e referências. A gente também pode fazer no modelo de monografia um relato de caso. Então, os elementos pré-textuais aqui do relato de caso são os mesmos, né? Capa, folha de rosto, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, tudo isso opcional, né? Índice, resumo aí obrigatório, resumo em inglês opcional. E aí a gente entra aqui no sumário, que é o último elemento pré-textual, que é obrigatório. E aí aqui muda um pouquinho, a gente vai ter introdução, a gente vai ter o desenvolvimento, e dentro desse desenvolvimento eu terei uma pequena revisão de literatura sobre aquele assunto, sobre, por exemplo, aquela doença que eu vou relatar. Passo para o relato de caso, onde eu relato o caso, né? E aí depois eu faço a discussão, falando, né? Descrevendo o que foi feito em cima daquele relato de caso, a conduta diagnóstica, a conduta terapêutica, discuto, né? Os pontos positivos, negativos, pontos de melhora em toda a conduta que foi feita durante esse relato, passo aqui na discussão. Depois vem a conclusão e as referências como elementos obrigatórios também. Glossário, apêndice e anexos, novamente, são opcionais. Apêndice, documentos, fotos, informações, textos próprios dos autores. Anexos, documentos, fotos, imagens, informações de terceiros, né, que não foram os autores que produziram, certo? Então tá aí os dois modelos que vocês podem seguir e novamente, em cada uma dessas sessões aqui ao longo do modelo, eu estou explicando, né, de forma sintética aí o que cada sessão, o que a gente precisa ter em cada sessão dessa. Beleza? Não temos trabalho experimental, né, no modelo de monografia, né? Por quê? Não faz muito sentido a gente fazer um trabalho inédito, fazer um trabalho experimental e não produzir na forma de artigo. Então, se o meu trabalho, por exemplo, do grupo aí que perguntou, tirou algumas dúvidas inicialmente, o trabalho delas é um trabalho experimental. Então, ela só tem uma forma de relatar esse trabalho experimental, que é no formato de artigo. Não faz sentido fazer no formato de monografia, na minha opinião. Por isso que eu não, nem disponibilizei essa opção. Beleza? Ficou alguma dúvida sobre a monografia? Tem alguém aqui que vai optar por esse modelo de monografia? Ou não? Sim? Ficou alguma dúvida? Os que vão optar, então, pelo modelo de artigo, ficou alguma dúvida da orientação passada?
sobre aqueles modelos que eu mostrei? Não, da Não? minha parte, não. Não? Beleza. Então, vou mostrar aqui. Eu disponibilizei para vocês e está lá no Drive, mas eu mandei o link no grupo também, a planilha com a lista dos grupos, para vocês adicionarem aí os grupos, adicionarem os títulos, né, do TCC, pelo menos por enquanto. Pode mudar depois, tá? Não tem problema. E a grande área. Então, quem não acessou ainda, não viu, olha lá no grupo, olha no Drive. Basta você clicar no link ou clicar no arquivo ali e preencher dentro do próprio arquivo, tá? Não precisa fazer o download nem nada, não. Ele está sincronizado, ele está na nuvem, e aí a gente vai preenchendo e vai informando aqui, beleza? Inclusive já tem algumas aqui. Então, só para mostrar, coloca o nome completo dos integrantes, coloca o título do TCC e coloca aqui, seleciona aqui na caixinha, ó, a área, para eu já ir imaginando aí, pensando nos possíveis, quantos trabalhos, né, que a gente vai ter de cada grande área, para já ir pensando nos possíveis examinadores, né, avaliadores da banca, beleza? Então, façam isso para ontem, e aí a partir da próxima semana, eu já vou produzir uma planilha, que aí eu vou mandar para vocês com a sequência, porque eu quero saber o que cada grupo, né, tá fazendo, mas para isso eu preciso que vocês preencham aqui o mais rápido possível. Beleza? Para eu fazer essa planilha e a gente começar a fazer uma orientação mais específica em relação a cada grupo, para que cada grupo tenha ali o seu tempinho específico para falar comigo, para conversar comigo. Tranquilo? Pessoal, mais dúvidas? Temos ainda bastante tempo aí, 18 minutos, 20 minutinhos, para a gente tirar dúvidas, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Aí tem alguém preenchendo aí ao vivo, né? Ao vivo e a cores. É, eu vi. Pode preencher isso. Não, mas pode preencher isso mesmo. Vou preencher mesmo. Beleza, beleza. Aí esses que já tiverem preenchido, né? Aí eu já vou começar a condicionar um tempo ali para a gente fazer uma orientação específica a partir da próxima semana. Mas aí temos aqui Daniel, Eduarda, Gabriela, Gisela, Mariana, João, Larissa, Lucas e Lucas, Maísa, Maria, Micaele, Paula, Rodrigo, Sheila e Vicky. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Precisam de alguma orientação? Professor, tem que ser quantas pessoas no grupo? É de 3 a 5. Ok, então. Me lembra o título aí. Me relembra o título aí que eu fechei aqui. Não, deixa eu ver se eu tô com ele aberto. Você colocou aqui? Ah, colocou. Prevalência. Não ficou legal não, olha só. Por quê? O que vocês têm que mudar? Tem que ser um título mais específico. O título seu tá prevalência de salmonela na avicultura de corte. Beleza. Você está fazendo esse trabalho no mundo inteiro? Na avicultura de corte do mundo inteiro? E você tem que colocar especificamente. É, prevalência pode colocar assim, ó. Tipificação, que eu nem sei se vocês fizeram prevalência mesmo, né? Coletou de todas as aves do local? Então, até onde eu sei, né, foi feita a coleta de galpões, e aí dentro desses galpões é feita a amostra, entendeu? Então já não é prevalência, porque prevalência é sobre aquela população, entendeu? Então, o que Entendi. vocês fizeram talvez foi
isolamento e tipificação, que vocês coletaram, né? Amostras desses galpões. E você isolou, tentou isolar a salmonela, isolou e tipificou, correto? Correto. Então, não seria melhor assim, ó, isolamento e tipificação de salmonela, e aí e aí salmonela SP, né? Aí você tem que ser específico depois. Em uma granja, em uma granja de avicultura de corte no município tal, por exemplo, entendeu? Então você tem que ser mais específica, porque o seu trabalho foi um trabalho local, né? Então, você tem que determinar já no título qual que é o alcance do seu trabalho. A isolamento e tipificação de salmonela em granjas da região centro-oeste, em granjas de Minas Gerais, e na região sudeste, é no Brasil, no continente, entendeu? Essa foi até uma das discussões que a gente teve na reunião que a gente fez, porque ficou naquela, né? Se colocava mais específico, só que aí o título ia ficar enorme, né? Não tem problema, não. Não tem problema. O título não ficou tão grande, não. Olha só, isolamento e tipificação de salmonela SP em granjas de ave de corte situada no município tal. Em granja, né? Foi uma granja, não foi isso? Guilherme, eu tô nesse grupo também. Na Ah, verdade, foi granjas do Centro-Oeste mesmo, mas quantas porque foram várias granjas de várias cidades de várias da mesma empresa? da mesma empresa. Tá. Precisa citar o nome da empresa? Não precisa, mas você coloca lá então no título. Isolamento, uma sugestão, tá? Mas eu estou fazendo da minha cabeça aqui, não estou nem pensando direito. Então vocês avaliam aí. Isolamento e tipificação de salmonela SP em granjas de avicultura de corte situadas no centro-oeste mineiro. Beleza? Porque foram várias cidades. Aí beleza, aí fica legal, aí já dá para entender o que que você fez, qual que foi mais ou menos o objetivo e onde você fez, então tá já mais específico, né? E aí lá na metodologia, você vai ter mais detalhado tudo isso, né? Quais granjas foram, local de experimento, animais, coleta de amostras, não, aí você vai descrever certinho como é que foi o delineamento experimental, né? Em quais granjas foi feito, como é que foi feita a escolha das No caso, amostras. teria que colocar. Cortou o seu áudio. Tá me ouvindo? Agora tô, voltou. Fala de novo, hein? Eu fiquei com uma dúvida. Na metodologia, a gente vai ter que especificar exatamente em quais cidades que foi feita? Sim, a cidade é Tá, muito importante. Então você vai. tá. Normalmente a gente sempre divide a metodologia. Então, por exemplo, novamente, pensando rapidamente no trabalho de vocês, subtópicos do material e métodos, locais do experimento. Aí você vai colocar lá, granjas situadas nos municípios. Não precisa colocar empresa necessariamente, mas granjas de avicultura de corte situadas nas cidades A, B, C, D, E, no centro-oeste mineiro. Tá, beleza. Animais de experimento. Aí você coloca como é que foi feita quais animais que foram testados. Coleta das amostras. Como é que foi coletada as amostras? Como é que foi Guilherme, escolhida, né? Quantas no amostras do caso, galpão? Como é que no foi caso, coletado? Foi suave? Foi não sei o quê? Foi fezes? Foi necrópsia? Então você vai detalhar cada ponto desse em subtópicos ali da metodologia, entendeu? beleza. No caso, a gente utilizou Propé, né, por todo o galpão. Aí não teve a Beleza. escolha dos animais. Ah, sim. Foi meio que uma amostragem geral do lote. Então foi a amostra do galpão, né? Beleza. Isso, Sim, colocava a propézinho lá e saía arrastando lá. exato. Beleza. É suave de arrasto que chama? É isso? Eu acho que é. Eu acho que é suave de arrasto, né? Uhum. Eu acho que é. Beleza, No, não tem no problema. caso, eu teria que especificar quantidade de aves? Não, né? Olha, não, porque Porque são muito. se você quiser colocar, né, quantas número de aves por galpão, não tem problema. Eu acho que é uma informação legal, né? Agora são amostras do galpão, então, né? As amostras são do galpão.
O importante é você descrever certinho como é que foi o delineamento experimental, como é que foi feito o ritual ali da metodologia, entendeu? Para que a pessoa consiga ler e entender, e a partir do que foi feito, a gente